Seja bem-vindo você que está assistindo a gravação aqui da live. Hoje nós vamos falar sobre live para bonzinhos. Se você se identifica como alguém que é muito bonzinho, que é muito boazinha, essa é uma live para você. Minha intenção é que ela não demore 1 hora, é que ela seja curtinha aqui, para que a gente possa ser bastante assertivo no conteúdo. Seja bem-vindo para vocês que estão entrando, Renata, Rojas, Prem, Alia, bom ter vocês por aqui. E vamos começar. Vamos falar um pouquinho, né? Primeiro de tudo, o que é esse papel que a gente trouxe aqui, né, do ser bonzinho? O que significa esse papel do bonzinho? E aqui a definição de bonzinho passa muito por um lugar onde a gente entra muito numa postura de submissão quando a gente está construindo uma relação com o outro. Eu uma vez ouvi de uma pessoa com quem eu trabalhei numa empresa que ela dizia assim: "Nossa, Rodrigo, é bom trabalhar com você. Você é bem bonzinho, né?" E o que significa, né, esse papel de ser bonzinho para as pessoas? Vai muito numa direção de nós ocuparmos uma postura de sermos muito permissivos com relação a tudo aquilo que a outra pessoa está propondo, querendo, desejando. Então a minha postura lá naquela época, junto com esse parceiro de trabalho, era de ser muito permissivo, ou seja, tudo aquilo que ele dizia, ou que ele pedia, ou que ele precisava, eu estava ali disponível para fazer, para realizar. Mesmo que isso fosse contra o meu desejo, mesmo que isso diminuísse a minha necessidade. Então eu ignorava o que era importante para mim para servir a outra pessoa. E eu ouvia muito isso das pessoas, não era só desse meu colega de trabalho, eu já ouvi de clientes, já ouvi de outras pessoas também, né? Por quê? Porque a gente vai muito nessa postura de ceder o que é importante para mim, abrir mão disso que é importante para mim, para fazer aquilo que é importante para o outro. Então, para eu atender o outro, para que ele ganhe, eu entro numa postura de perder. Então, essa é a construção desse papel que eu estou chamando aqui de bonzinho. É justamente esse lugar onde nós entramos neste jogo do eu perco para o outro ganhar. Eu ignoro aquilo que é importante para mim para atender aquilo que é importante para outra pessoa. Tem vários nomes que a gente pode chamar isso, né? Uma pessoa muito boazinha, uma pessoa muito submissa, ou aquela pessoa que engole muito sapo, né? Que mesmo contrariada ali, mesmo ela não estando confortável com aquilo, ela engole aquilo, ou seja, ignora o que é importante para ela para fazer aquilo que é importante para o outro. Então esse é um pouco desse papel do que é ser bonzinho. E aqui a minha intenção hoje é de mostrar alguns caminhos para que a gente possa começar a falar, começar a manifestar aquilo que é importante para nós, não entrar nessa postura de ser muito permissivo, ser submisso e encontrar um caminho diferente. Tô vendo uma galerinha entrando aí. Legal. Então a gente encontrar um caminho diferente para a gente se posicionar, para a gente começar a falar, para a gente expressar aquilo que é importante para nós dentro de uma relação. E aí tem um primeiro ponto legal da gente começar a explorar, que é o seguinte: quando a gente olha para essa relação onde eu sou muito submisso, onde eu cedo o que é importante para mim para fazer aquilo que é importante para o outro, se eu for pensar na solução disso, ou seja, o que vai resolver então? A tendência, a maneira como a gente foi educado, passa por a gente, se eu estou perdendo e o outro está ganhando, esse é o papel submisso,
para eu solucionar isso, então eu tenho que ganhar e o outro tem que perder. Ou seja, se eu quero deixar de ser submisso, o melhor caminho é eu brigar para ganhar. Isso que é importante. Eu entrar nessa disputa do vamos ver quem ganha então. Se agora eu não vou mais perder, eu vou entrar numa postura de revolta, eu vou brigar por aquilo que é importante e vou ganhar e fazer você perder. E aí essa construção onde a gente entra nesse ganha-perde também afeta negativamente a nossa relação. Se eu entro muito nessa postura de submissão, eu perco para o outro ganhar, eu afeto a minha relação comigo mesmo. Se eu entro nessa relação onde eu ganho e o outro perde, eu afeto a minha relação com o outro. E existe um caminho diferente que a gente pode explorar, que a gente pode aprender, que vai num sentido de eu não entro nem numa postura de submissão e nem numa postura de revolta. Ou seja, não é um perde-ganha e nem o ganha-perde. É a construção de um caminho onde eu ganho e o outro ganha também. É um olhar diferente para essas relações. Eu não estou entrando ali para brigar com o outro e defender aquilo que é importante para mim. Eu entro nessa relação para que a gente juntos construa uma solução que vá na direção de atender aquilo que é importante para nós. Se a gente for olhar essa construção, isso é algo que não é tão comum da gente perceber. A gente não é educado a olhar para as relações a partir dessa perspectiva. Por quê? Porque desde pequeno a gente aprende na escola que existe um jeito certo de construir as relações. O professor quer uma resposta e eu tenho que acertar essa resposta. Se eu não acerto, eu sou punido. Então tem o jeito certo de fazer as coisas. É o jeito dele. E aí eu adequo o meu jeito ao jeito dele. Eu cedo o meu poder criativo, o meu poder de racionalização sobre uma resposta para o outro. E aí eu começo a negar o que é importante para mim, o meu jeito de aprender, o meu modo de encontrar respostas, a minha forma de construir aprendizados no meu caderno para o outro. Então isso não é tão comum da gente aprender a construir essa relação onde os dois ganham, onde os dois saem ganhando dessa relação. E esse caminho vem muito numa direção de um olhar diferente. De um olhar de ao invés de eu lutar para ganhar, eu construo junto para chegar num lugar comum. Isso é um ponto legal, porque aqui eu vou oferecer alguns caminhos para a gente construir essa relação, mas no curso de comunicação não violenta que vai acontecer a partir de abril, na primeira aula, quando você se inscreve no curso, você recebe o primeiro vídeo, que é um vídeo gravado, onde a gente fala muito dessa construção que a gente chama de paradigma. É o paradigma da colaboração. E nesse primeiro vídeo você aprende exatamente a olhar para essas relações de uma maneira diferente. De uma maneira onde a gente olhe para isso tudo a partir da perspectiva do eu ganho e o outro ganha também. Oi Renata, boa noite, seja bem-vinda. Bom ter vocês aqui. Tem uma galera, hein? Legal. Então, primeiro de tudo, qual que é a intenção positiva quando a gente entra nessa postura de ceder, né? De ser permissivo? Poxa, às vezes, vamos pegar um exemplo. Alguém me pede o meu livro emprestado. Eu tenho vários livros aqui, como vocês podem ver, né? E esse livro, inclusive, que está aqui deitado, é um livro que eu tenho muito carinho, eu estudo ele é uma das minhas metodologias preferidas para os meus trabalhos, então eu rabisco muito esse livro, né? Eu escrevo um monte de coisa nele, estudo pra caramba, é um livro muito importante para mim. Digamos que alguém me pede emprestado esse livro. E aí, essa pessoa que me pede emprestado, ela quer ler o livro e tal, e fica com ela.
poxa, se eu entro numa postura de ser muito bonzinho, qual que é a minha atitude natural de ser permissivo, né? Poxa, eu vou falar, tá bom, eu te empresto o livro. Só que eu tô com vontade de emprestar. No meu rosto aqui, na minha expressão, na minha forma de falar, tá parecendo que eu quero emprestar esse livro para ela? Poxa, não, né? É um livro importante para mim, eu vou emprestar e se ela não me devolver, né? Então eu vou ser permissivo com algo que é importante para mim? Então, qual que é a intenção positiva dessa permissividade? Poxa, o livro é importante para mim, mas essa pessoa também é importante para mim. E se eu disser não para ela, será que ela vai continuar gostando de mim? Será que ela não vai ficar chateada comigo? Então, a intenção dessa permissividade vem muito de um lugar de cuidar de uma harmonia entre você e a outra pessoa. De você evitar o conflito entre você e a outra pessoa. Mas perceba um ponto importante dessa construção, né? Eu quero preservar essa harmonia entre eu e ela. E aí eu empresto o livro que é tão importante para mim, eu não queria emprestar, eu empresto. Poxa, eu tô bem com ela, preservei a minha harmonia com ela, né? Bacana, nosso relacionamento tá show. Ela gostou, tá lendo o livro, é muito grata e tal. Mas como é que fica aqui dentro a minha harmonia interna? Como é que fica as minhas emoções, as minhas sensações, as minhas necessidades? Percebe que o conflito ele deixa de acontecer entre eu e a outra pessoa e ele passa a estar vivo dentro de mim? Essa harmonia interna ela é quebrada. Então eu não queria emprestar o livro para essa pessoa, eu fui permissivo, emprestei o livro para ela e aí eu fico incomodado, eu fico com receio e desse livro não voltar. Então essa harmonia interna ela é quebrada. E o que começa a acontecer se eu entro muito nessa postura permissiva para todas as relações que eu tenho, eu torno isso um padrão. O que começa a acontecer é que o meu nível de autoestima ele começa a cair. Por quê? Se eu ignoro tantas coisas importantes para mim, se eu sou tão permissivo com várias coisas ao longo do meu dia, automaticamente eu estou dizendo para mim mesmo que o que é importante para mim não importa. Que todas as coisas que são importantes para as outras pessoas são mais importantes do que as coisas que são importantes para mim. E aí a minha relação comigo mesmo ela fica duramente afetada. E é nesse momento em que a autoestima começa a ir lá para baixo. Eu começo a acreditar que as outras pessoas são melhores do que eu começo a acreditar que eu não sou bom o suficiente, que eu não mereço, que eu não sou capaz. E vem muito nesse lugar de não acreditar no meu próprio potencial. Tá fazendo sentido para vocês que estão me acompanhando aqui? Eu vi que algumas pessoas entraram, pegaram o bonde meio andando aí. Oi, Ari. A Carol trouxe aqui. Se você explicar seus motivos, acredito que ela compreenderá. Esse é o caminho, Carol. Afinal, você estava lá na minha turma de comunicação não violenta, não é mesmo? A gente falou um pouquinho sobre a CNV. Então, esse é o caminho, né? Da gente começar a falar, da gente expressar aquilo que é importante pra gente no momento em que a gente está percebendo que ali existe algo. Eu vou falar sobre isso, vamos falar sobre isso, Carol. Esse é o caminho. Legal, legal. Ó, Lívia, oi Lívia, tudo bem? Show, maravilha. É por isso que dizem que não devemos obrigar as crianças a emprestar as coisas. Olha, uma pergunta interessante, Carol. Pergunta interessante. Essa palavrinha obrigar é um detalhe delicado, assim, né? Porque obrigar a criança a fazer algo significa negar algo que é importante para ela. E se ela não quiser emprestar? Pode ser que ela não queira emprestar, né? O que eu posso fazer é convidar a criança a emprestar. E se ela demonstrar alguma resistência, eu posso procurar entender
o que está motivando ela a não querer emprestar o brinquedo dela. Posso convidar ela. Eu posso tentar dizer o porquê é importante emprestar o brinquedo para as outras crianças, né? Agora, pode ser que essa criança ela não queira emprestar as coisas, né? Os cachorros vão latir agora. Pode ser que ela não queira emprestar as coisas. Então, tem um detalhe importante quando a gente olha para essa palavra obrigar alguém a fazer algo, inclusive as crianças, né? A gente fala mais sobre isso na nossa 4ª aula, lá do curso de comunicação não violenta, que vai acontecer em abril. A aula 4 a gente fala especificamente sobre isso, que são a aula de pedidos, onde a gente fala da CNV. Mas vamos lá. Então, essas são as consequências. E aí o caminho para a gente começar a construir essa maneira da gente não ir para essa permissividade é justamente o que a Carol estava falando ali, a gente começar a falar o que é importante para a gente naquela situação. E óbvio, né? Se a gente vive, sei lá, 5, 10, 15, 20, 30 anos da nossa vida, eu vivi 27, 25, 27 anos da minha vida ocupando muito esse lugar de ser muito permissivo, de ser muito bonzinho para as pessoas, né? E isso começou a afetar muito a minha relação comigo mesmo, né? Então, mudar esse jeito de uma hora para outra, nessa live, não é a minha intenção que você saia daqui mudado, né? Eu diria que é praticamente impossível fazer essa mudança assim num piscar de olhos, né? Então, existe toda uma construção para a gente ir aprendendo a expressar, a manifestar isso que é importante para a gente dentro das relações. E aqui eu vou trazer algumas sugestões de caminhos que a gente pode construir nessa direção. O primeiro deles é pensar que ter na cabeça que assim, para eu sair desse papel de ser permissivo, eu não preciso ocupar o papel de ser egoísta. Então, para eu sair do papel de ser permissivo, que eu cedo tudo para os outros, eu não preciso ir para o papel de ser egoísta, que eu quero tudo para mim. Não, agora as pessoas vão fazer do jeito que eu quero, não tem outro jeito, vai ser do meu jeito, pronto e acabou. Não precisa ser no oposto. Esses dois extremos são muito perigosos para as relações. O caminho do meio é o ideal, construir juntos. Um outro ponto para que você ganhe nessa relação, para que você construa esse ganha-ganha, o outro não precisa sair perdendo. Porque é uma construção conjunta. É um olhar colaborativo. Então, o meu amigo ele quer o meu livro emprestado, só que esse livro ele é muito importante para mim. Esse livro aqui ele é muito importante para mim. Ó, tem um monte de anotação, eu escrevo um monte de coisa no livro. Poxa, é um livro importante para mim. Não me sinto confortável de emprestar, mas essa pessoa está me pedindo. Então, ela quer muito isso. Esse conhecimento para ela é importante. E o livro para mim é importante. E agora? Eu vou dizer não a ela? Peraí, vamos construir juntos uma solução. Vamos construir juntos uma solução. É importante eu dizer, poxa, fulano, esse livro ele é muito importante para mim. Eu tenho várias anotações, tem muitas coisas aqui que eu uso. Inclusive, para muitos dos trabalhos que eu faço, eu consulto esse livro. Então, eu me sinto bastante desconfortável de te emprestar e de repente esse livro não voltar, ou quando eu precisar dele, ele não está comigo. Eu manifesto isso para ele. Esse é um primeiro ponto. Manifestar o que é importante para mim neste momento. Significa que eu estou dizendo não para o que ele precisa? Não. Não significa que eu estou dizendo que o conhecimento que ele quer adquirir não é importante, que ele não vai ter. Não significa isso. Percebe? Percebe? A nossa tendência, o nosso piloto automático é entrar num movimento de, bom, se isso é importante para mim, então ele não vai ter o que ele quer. Porque é meu, eu não quero emprestar, então ele não vai ter o que ele quer,
eu vou ter o que eu quero. Eu ganho e ele perde. Eu entro na revolta, percebe? Permissiva é, eu empresto, mas eu não queria. A revolta é meu e eu não dou pra ninguém. Se vira, você perdeu. E o ponto é, poxa, esse livro é bom mesmo. Eu acho que seria bem importante você consumir esse conteúdo. Ao mesmo tempo, eu não gostaria de emprestar esse livro, porque eu consulto ele nos meus trabalhos, é um livro importante pra mim. Percebe? Os dois pontos estão sendo considerados. E aí, o que a gente pode encontrar de solução? O que vocês sugerem de solução a partir desses dois pontos manifestados? E aí? Quais soluções a gente pode encontrar para esse desafio? Vocês vão ver. Vai surgir várias soluções aí na cabeça de vocês. Quero ver se surgem algumas aqui antes de eu começar a falar. Pega esse exemplo então. E aí agora eu vou trazer alguns outros pontos. Deixa eu ler o que o Wallace está dizendo aqui. Ó. Você sabe se há outras culturas em que é mais comum se falar não, mesmo após uma explicação? No Brasil, desde a adolescência, nos chamaríamos de chatão se a gente faz isso, né? E ela tá regulando, e não quer emprestar, e regulado e tal, não sei o que. Te entendo, Wallace, te entendo. A gente aprende aqui, né? Que se a gente disser não para as pessoas, né? Ô Rodrigo, vamos no churrasco, vai ter um churrasco lá, vamos participar lá com a gente e tal. Puxa, não tô afim de ir, esse final de semana eu quero descansar. E olha lá, ó, não quer ir e tal. Não sei... Acontece, né? Acontece, né? Sim, existem outras culturas, outros países, em que é super comum você falar não. Eu tenho contato com um parceiro e amigo meu, que ele foi diretor de uma unidade de uma empresa francesa aqui no Brasil. Ele cuidava da unidade francesa aqui no Brasil, né? E ele dizia que os franceses eles eram super honestos com relação ao que eles estavam precisando e sentindo ali naquele momento. E chegou um momento que ele estava assumindo a diretoria da empresa aqui no Brasil, que os franceses disseram assim, bom, como nós ainda não confiamos em você, a gente quer uma empresa externa para fazer a auditoria da contabilidade da empresa brasileira, da nossa unidade aí no Brasil. E aí, aquilo para aquele meu amigo chegou de um jeito do tipo, como assim você não confia em mim? Né? Chegou de um lugar que, poxa, fez ele se sentir bastante frustrado, até com raiva, né, diante daquela alegação deles que eu não confio em vocês, né, em você. E eles estavam sendo extremamente honestos, ou seja, ele estava dizendo, olha, não, para nós não aceitamos o que vocês estão trazendo ainda, é importante que a gente ganhe essa confiança a partir da perspectiva de outras pessoas. Ele não estava dizendo que eles nunca vão confiar, ou que eles não gostam do estilo de gestão, ou que eles estavam fazendo era errado. Era justamente que eles ainda não confiavam. Né? Genuíno, ainda não confio, preciso de uma empresa externa para consultar. Então sim, existem outras empresas existem outros países que trazem uma cultura que o não ele chega de um lugar mais natural para essas interações humanas. Esses limites são colocados com uma certa naturalidade. Esse lance do falar não, a gente fala um pouco na nossa última aula do curso de comunicação não violenta, na 5ª aula, a gente entra um pouco nesse ponto do colocar limites, do falar nãos, que é algo super, hiper, mega importante para a nossa cultura aqui. Super importante para a nossa cultura brasileira, que tem muito esse receio de expressar nãos, de dizer não, né? E aí no curso a gente fala muito disso, de como é que a gente pode dizer não, aumentando as chances desse não chegar bem para outra pessoa.
desse não ser melhor entendido pelo outro, né? E aí, Pedrão, obrigado pela palavra. Obrigado pela palavra aqui. O Pedro disse, perfeito, lindos ensinamentos. Show, Pedro, valeu. Wallace, temos que lutar para mudar nossa cultura. Bora expandir a CNV então e aprender primeiro, né? Exato. A CNV, ela é um caminho que ajuda demais a gente a encontrar essa forma diferente da gente poder expressar de uma maneira honesta, sendo honesto com o que está vivo aqui dentro e escutando também com empatia. Mesmo que a outra pessoa não conheça a comunicação não violenta, mesmo que a outra pessoa traga ali uma forma de se manifestar um pouco trágica, né? Que a gente saiba ouvir com empatia sem que isso nos afete emocionalmente. Então, é um dos caminhos que eu acho lindo da gente construir para que a gente possa aprimorar as nossas relações. Olha o Alex aí. Bom te ver, Alex. Show. Bom, o exemplo do livro, né? Bom, se eu não quero emprestar o livro e para outra pessoa consumir esse conteúdo é importante, poxa, eu posso sugerir para ela de eu comprar um exemplar para ela e entregar na casa dela. Vou dar um presente para ela. Posso comprar esse livro, eu não empresto o meu, eu atendo a minha necessidade de ter o meu livro aqui e eu atendo também a necessidade dela ter o conhecimento nas mãos dela. Então eu posso comprar de presente esse livro para ela. Faz sentido? Ou então eu posso falar com alguém que tem esse livro também. Poxa, eu ligo para uma outra pessoa e vejo com o fulano se ele pode emprestar esse livro pro meu amigo. Então, a partir daí começam a surgir várias alternativas da gente solucionar essas duas necessidades que estão construídas ali na relação. Celina, sim, para si é realmente importante. Deixamos de falar não para o outro, mas falamos um grande não para nós mesmos. Exato, exatamente. E é aí que o conflito se instala aqui dentro, né? Se eu estou dizendo sim para alguém, só que a minha vontade era dizer não para ela, o conflito se instala aqui dentro. Não na relação, mas aqui dentro. Então esse é o caminho. Então quando você diz sim para todo mundo, toda hora, sim, nossa, ele é muito bonzinho, eu entro nesse papel de ser permissivo, na verdade eu estou dizendo muitos nãos para mim mesmo. E é nesse lugar que a nossa autoestima começa a ser diretamente afetada. O ponto é, caminho para construir isso. Existe uma forma diferente da gente expressar o que é importante para nós, que não precise ir pelo caminho de ser muito permissivo e que também não precise ir pelo caminho de ser revoltado, de ser egoísta na construção das relações. E esse caminho é um caminho onde a gente aprende a olhar para as relações a partir de uma perspectiva onde o que é importante para mim e o que é importante para o outro é considerado. É desconfortável construir uma relação onde existe esse conflito, onde essas coisas são colocadas ali e nem sempre estão alinhadas? É desconfortável. Estar nesse conflito dentro da relação pode ser bastante desconfortável, mas isso não significa que é algo ruim. Na verdade, sustentar esse desconforto do conflito é extremamente importante para que novas soluções sejam produzidas considerando o que é importante para todos ali. E é nisso que a comunicação não violenta contribui para que a gente possa construir esse caminho. Especificamente falando desse papel de ser muito permissivo, o primeiro vídeo que você recebe ali do curso de comunicação não violenta, que vai começar em abril, já traz essa perspectiva de olhar para as relações a partir desse lugar de colaboração. E especificamente as aulas 3 e aula 4, a gente fala muito sobre como identificar o que é importante para mim dentro dessa construção e como manifestar isso
de uma maneira que eu aumente as chances da outra pessoa entender o que está acontecendo aqui dentro. Da outra pessoa entender o que é importante para mim. Isso na aula 3. E na aula 4 é como é que eu expresso isso para que a outra pessoa possa me ajudar a atender o que é importante para mim. Essa é a aula 4. A gente fala sobre necessidades, a gente fala sobre pedidos dentro da construção da comunicação não violenta. Então, para a gente conseguir sair desse papel de submissão, o caminho é falar o que é importante para você nesta relação. Mesmo que isso gere algum desconforto, é expressar o que é importante para você. E considerar também o que é importante para o outro, de uma maneira a atender as duas coisas. Se a criança não quer emprestar o brinquedo para o amiguinho, e você acredita que é importante ela aprender a compartilhar as coisas, para que eles brinquem juntos, para que eles possam desfrutar da amizade juntos ali, como é que vocês podem construir essa relação entre você e o seu filho, considerando todos esses elementos que são importantes? É nesse lugar que a gente quer estar. E é nesse lugar que a comunicação não violenta ajuda a gente a construir as relações. É de um lugar onde eu e o outro saímos ganhando. Para que a gente tenha recursos, ferramentas, repertório de comunicação, para que a gente construa as relações a partir dessa perspectiva. Seja eu com meu filho, seja eu com o meu esposo, a minha esposa, seja eu com o meu chefe, o meu líder, o meu liderado, os meus pares, aonde quer que existam relações, a comunicação não violenta pode contribuir muito para esse caminho. E se você tem interesse de aprender mais, de estudar mais, se aprofundar nesse caminho, eu convido você a participar das próximas lives que vai ter uma quarta-feira, vai ter na semana que vem mais 3 lives também, onde a gente vai falar mais sobre isso. E dia 11 de abril vai acontecer a primeira aula da nova turma, a turma 3 de comunicação não violenta, que está sendo lançada. Então as inscrições estão abertas. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem, eu te mando o link de inscrição. O curso está 4 vezes de R$ 172,50, super, hiper, mega baratinho. 5 aulas de 2 horas de duração cada, toda terça-feira, começando pelo dia 11 de abril, das 19 às 21. Se você tem interesse de aprender e se aprofundar na comunicação não violenta, me manda uma mensagem. Vai ser uma honra, uma alegria, um prazer enorme poder dividir esse conhecimento, que é um dos conhecimentos que ajuda a gente a levar mais amor, mais gentileza para dentro das relações e assim construir um mundo mais consciente, um mundo melhor para todo mundo. É isso, acho que eu falei tudo, né? Agradecer a presença de vocês, muito obrigado pelos comentários aqui, pelas palminhas, uma galera aqui que já participou de alguns cursos. A gente está com 13 pessoas no curso até agora, deixa eu até ver aqui, ó. 13 pessoas contando comigo, são 13? São 12. 12 pessoas contando comigo até agora. Nossa turma está se formando, uma turma linda. E tenho certeza que vai ter muita troca bacana, muita construção legal para a gente fazer ali. 5 encontros, vejo vocês na nossa próxima live, que vai ser quarta-feira. Na quarta vai ser uma live para impulsivos. É o outro lado agora da moeda, que a gente falou para permissivos. Na quarta vai ser para impulsivos. Aquele que fala e quando viu já falou. Ou aquele que fala e, puxa, nem considerei a outra pessoa que eu não estava falando. Como é que a gente pode construir maneiras de expressar aquilo que a gente está vivendo ali dentro e tal, diferente dessa impulsividade que passa por cima de todo mundo. Então, live de quarta-feira, live para impulsivos, como ser melhor compreendido. Vejo vocês lá. Tchau, gente. Obrigado por acompanhar.